Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova da ACAF lá de Santa Catarina, que fala pra gente sobre aquelas questões de altitude, temperatura de ebulição, questões muito conhecidas para quem vai fazer a prova do Enem, quem está estudando a prova aí do Enem. E nessa a questão aqui que a gente vai resolver, espero que você entenda passo a passo o que fazer quando aparecer esses tipos de questões. Bora lá então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física. Então ele está falando o seguinte, ó, com 77% de vitória acima de 300 metros de altitude e 52 acima de 600 metros, Santa Catarina figura entre os estados brasileiros com mais forte relevo. Florianópolis, a capital, encontra-se a nível do mar. Lages, no Planalto, varia entre 850 a 1.200 acima do nível do mar. Já o Morro da Igreja, situado em Urubici, é considerado o ponto habitado mais alto da região sul do Brasil. Maravilha. Então ele dá aqui essas informações nessa tabela. Falando de Florianópolis, altitude zero, tá a nível do mar, e a temperatura de ebulição é 100. Lá em Lages, 916 metros de altitude no centro, a temperatura de ebulição 97. E o Morro da Igreja, que está a 1822, tem uma temperatura de ebulição de 94 graus Celsius. Isso já dá para a gente estabelecer que quanto maior é a temperatura, né, quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Isso já dá para a gente montar uma ideia do que fazer. Considerando a tabela de conhecimentos de termologia, analise as afirmações a seguir. Primeiro, em Florianópolis, os alimentos preparados dentro da água em uma panela comum são cozidos mais depressa que em Lages, utilizando a mesma panela. Bom, vamos analisar então aqui. Ó. Olha em Florianópolis. A água vira vapor a 100 graus Celsius, enquanto em Lages a água vira vapor a 97. O que isso leva a crer para a gente? Que a água fica por um maior tempo no estado líquido em Florianópolis do que em Lages. Então, os alimentos preparados em Florianópolis, eles são cozidos mais rápidos, mais depressas que em Lages, utilizando a mesma panela. Por quê? Porque quando, de repente, eu deixo a minha panela ligada e ela alcança 100 graus Celsius em 10 minutos, ok? Então, em 10 minutos eu consegui aquecer totalmente a água que está dentro da panela. Agora, se eu deixar os meus 10 minutos dentro dessa panela, em Lages, a temperatura em 9 minutos ele já está virando, a água está virando vapor. Então eu vou ter menos tempo para a água poder cozinhar em Florianópolis. Então, o que quer dizer? Eu vou conseguir chegar a uma temperatura maior, né? E, consequentemente, a minha panela vai cozinhar mais rápida em Florianópolis. Então, essa daqui eu diria que ela está como verdadeira, com certeza, esse primeiro item aqui. Opa, coloquei verdadeiro, escrevi falso aqui. Bom, essa primeira, então, é verdadeira nesse primeiro momento. Agora, olha a segunda. Ó. No Morro da Igreja, que é o ponto mais alto, a camada de ar é menor, por consequência, menor pressão atmosférica exercida sobre a água, o que implica um processo de ebulição a uma temperatura inferior. É exatamente isso. Se a gente pegasse aqui, ó, por exemplo, eu gosto de fazer o desenho das minhas nuvens aqui, que são os limites que a gente tem. Imagina então que a gente tem aqui toda a região de Florianópolis montada desse jeito. Então a gente tem lá em Florianópolis o nível do mar, aí Lages um pouquinho maior e aqui em Morro da Igreja maior ainda. Então veja, vou colocar as iniciais aqui só para a gente poder fazer uma referência a cada uma delas. Então aqui Florianópolis, aqui nós temos Lages e aqui nós temos M, que é Morro da Igreja. Então você está percebendo que quanto mais alto eu estou, menor é minha camada de pressão atmosférica. Consequentemente, menor vai ser a pressão exercida sobre a água para essa camada aqui, essa coluna de pressão vai ser menor quanto mais alto eu estiver. Por isso, as temperaturas são menores aqui em Morro da Igreja do que comparada com Florianópolis. Perceba que a pressão que eu preciso vencer numa panela comum, ela é muito maior em Florianópolis do que no Morro da Igreja. E Lages fica aí no meio termo, né? Então fica é, é,
recebendo tanto no intervalo entre Florianópolis e Lages, você tem entre o intervalo entre Morro da Igreja e Florianópolis, você tem Lages aqui com o intermediário. Então, o Morro da Igreja, que a camada de ar é menor, por isso é verdadeiro, a menor pressão atmosférica exercida sobre a área, o que implica num processo de ebulição a uma temperatura inferior. Isso é exato, perfeito. Está certíssimo a segunda aqui como verdadeira, não tenho o que falar. Tá bom? Agora a terceira, se quisermos cozinhar água em água algum alimento no morro da igreja, em uma panela comum, será mais difícil que em Florianópolis, utilizando a mesma panela. Isso porque a água entrará em ebulição e secar antes mesmo que o alimento termine de cozinhar. É exatamente isso. Isso é verdadeiro e faz jus, né? Corrobora com o item número 1, que os alimentos preparados dentro da água com panela comum são cozidos mais depressa em Lajes. Aqui ela está muito próxima, porque em Lages, aqui que já está a 916 metros, comparado com Florianópolis, a água entra em ebulição antes, né? Então eu não vou ter muito tempo de contato de água com o alimento. Isso, por consequência, vai fazer com que tenha pouca água em contato, numa comparação com Florianópolis, e vai demorar mais para cozinhar. Então, em Florianópolis ele vai ser mais rápido o cozimento, porque eu, por exemplo, eu vou chegar a 98, a 99, a 100 graus Celsius, e eu vou ter ainda água sobre o alimento, fazendo com que ele cozinhe aí mais rápido, né? Bom, e a última que é colocada aqui para a gente é que se quisermos cozinhar no mesmo tempo em Lages e Florianópolis, que são altitudes diferentes, devemos usar em Florianópolis uma panela de pressão. Veja, qual que é a ideia da panela de pressão, né? A panela de pressão, ela consegue acelerar o nosso cozimento, porque ela consegue chegar até a temperaturas acima de 100 graus Celsius. Né? Então, é mais inteligente da nossa parte se nós usássemos a panela de pressão em Lages e não em Florianópolis, né? Porque daí, consequentemente, eu aumentaria essa temperatura para próxima a 100. E aí, consequentemente, nós cozinharíamos ele em um tempo mais curto em Lages e aí conseguiríamos alcançar 100 graus Celsius facilmente. O que acontece na panela de pressão aqui rapidamente, só para você identificar? Aqui você está a sua panelinha, tá? Então você tem uma panelinha de pressão aqui que você coloca e tem uma válvula aqui, então eu tenho dentro dessa panela aqui a água entrando em ebulição. Aqui ela recebe o calor vindo da chama e aí aqui dentro forma-se uma pressão, graças a esse aumento de temperatura da água, consequentemente aumento de temperatura aqui do gás que está aqui dentro. Só que essa panela de pressão, ela aguenta uma maior pressão até um limite com que o pininho aqui consegue aguentar. Normalmente essas temperaturas dessas panelas chegam até 108 graus Celsius, que é a temperatura que a gente usa aqui em São Paulo, que é o lugar que a gente está fazendo. Mas poderíamos fazer aqui ela chegar numa temperatura maior. Então eu consigo, devido a essa pressão maior, eu consigo ter uma temperatura de ebulição ainda maior. Então ela não precisa vencer essa barreira, né? Ela tem que vencer a barreira aqui do gás que está aqui dentro da panela de pressão. Então, qual que é a ideia que é melhor para cozinhar ao mesmo tempo em Lages e Florianópolis? Nós deveríamos usar em Lages e não em Florianópolis uma panela de pressão. Lembre que a panela de pressão sempre chega a uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição do local. Então, para que eu conseguisse fazer isso, eu teria que ter uma panela de pressão em Lages, e aí isso aqui está falso, e aí você chega na alternativa A, as alternativas